Lucas capítulo 2 diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia para a cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que está grávida. Estando eles ali, aconteceu, completando-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Pode sentar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Jesus. Amém, queridos? Eu quero trazer nessa noite uma palavra de reflexão para os irmãos, porque eu acredito que no meio que nós estamos vivendo hoje, há muita confusão no meio evangélico. E nós vemos que uma das maiores confusões que norteia dentro do meio evangélico é que é uma preocupação muito grande das pessoas. E quando nós chegamos neste dia chamado 25 de dezembro, fica com aquela confusão. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Jesus não nasceu nessa data. Jesus nasceu em tal data. Os historiadores falam que Jesus não nasceu nessa data. Só que tem um porém. Desde os primórdios da igreja cristã, por mais que Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro, essa data é a data que a igreja cristã, ela comemora o nascimento de Cristo, nosso Salvador e o nosso Redentor. E nós, como cristãos, temos que tomar cuidado, porque nós estamos vivendo dias em que tudo que acontece que nós vamos fazer, isso aqui é do diabo, isso aqui tem demônio, isso aqui é do cão. Aí vai chegar um momento dentro da igreja que nós não vamos poder mais bater palma, não vamos mais poder glorificar, não vai mais poder pular, não vai mais poder falar nada mais dentro das redes sociais, porque agora tudo que acontece nós entregamos na mão de quem? O diabo. Quer dizer, algo que Deus nos trouxe para nós celebrarmos, que é esse dia. Muitas das vezes nós ficamos procurando guerra e falando, mas Jesus não nasceu nesse dia. Mas os historiadores falam que foi dia. Deixa eu lhe falar uma coisa, a data pouco me importa. O que importa é que esse dia foi feito para celebrar ao meu Salvador. E nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Porque o dia que muitas das vezes foi escolhido para nós celebrarmos, nós estamos pegando esse dia e entregando na mão do inimigo. Observe que a igreja cristã, ela tem carregado vários julgos sobre as suas costas, pelos quais nós mesmos colocamos. Não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo, você não pode ir para a praia, você não pode ir para um parque, você não pode estar na pizzaria, você não pode isso aqui, não pode isso aqui, não pode isso aqui, não pode isso aqui, não pode isso aqui. E a gente vai entregando tudo que Deus nos entregou. A Bíblia diz que o céu e a terra pertencem ao nosso Deus. E se pertence a Deus, pertence a mim também, que eu sou filho dele. Mas a gente fica entregando tudo na mão do diabo. E nós, como igreja, temos que nos atentar para isso. Porque senão vai chegar um tempo que tudo tem que ficar infusado dentro de casa e não vai sair mais para canto nenhum, porque tudo é do diabo. E nós temos que parar com isso. Há uma religiosidade, há uma crença errada, há umas convicções erradas, e por isso que Deus não se manifesta e não se revela para as nossas vidas. Lembra no dia que eu preguei aqui, que eu falando sobre Lázaro? Quando Lázaro morre, a Bíblia diz que Jesus ouviu o recado assim, ó: Lázaro, a quem tu amas, morreu. Jesus ouviu um recado, não era de alguém, qualquer pessoa. Era alguém pelo qual Jesus amava. E a Bíblia diz que Jesus ouve a voz que Lázaro morreu e fica no mesmo lugar. Observe, sua mãe, ela ouve um chamado: seu filho está doente. Qual é a primeira coisa que sua mãe vai fazer? Ela vai sair correndo, desesperada, para poder atender. Mas a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro e Jesus ficou no mesmo lugar. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando naquela época existia uma crença que quando a pessoa morria, o espírito saía do corpo da pessoa e ficava rodeando o caixão por 3 dias.
Assim regia a crença. Durante 3 dias, o espírito saía do corpo e ficava rodeando o caixão por 3 dias. Então, se Jesus vai no primeiro, vai no segundo, vai no terceiro dia, eles não iam acreditar que foi Jesus que ressuscitou. Por isso que Jesus só vai no quarto, porque o intuito de Deus é glorificar o nome dele e não o céu. E a gente fica nessa guerra nos últimos dias. Teve uma irmã que uma vez chegou para mim e falou bem assim: Natal é de época pagã e não sei o quê. É uma época que todo mundo comemora, porque o comércio não sei o quê. Aí eu falei: então fecha teu comércio no dia de Natal, vai para tua casa e não fatura. É muita hipocrisia, é muita religiosidade. Desde quando eu me entendo por cristão, 25 de dezembro é uma data estimulada por todos os cristãos mundialmente para celebrar e glorificar o nome do Senhor. Mas a modernidade cristã está vindo aí, querendo apagar com muita coisa. E nós precisamos, irmãos, entender isso, para que a gente não perca essa essência, para que a gente não perca aquilo que Deus nos deu, para que a gente não perca o nosso espaço na comunidade, para que a gente não perca o nosso espaço dentro de uma pizzaria, para que a gente não perca o nosso espaço dentro do shopping, porque ficamos com essa mentalidade medíocre, dizendo: é do diabo, entregando a mão do diabo. E precisamos entender essa data, ela é tão significante como qualquer outra data. É um dia que eu celebro o dia do meu Salvador. Sem contar que tem aqueles que vão fazer, eu não vou entrar nesse assunto porque vai ser muito polêmico, mas um dia de culto de ensinamento nós podemos entrar e conversar. Sem contar que tem aqueles que não lê o texto, não lê o contexto e começam a pegar versículos da Bíblia no livro de Isaías, que vai falar sobre uma pessoa que ficava debaixo de uma árvore, consultando a demônios, fazendo todo tipo de feitiço. Aí as pessoas pegam aquele versículo sem conhecer o contexto e o texto e vai dizer: tá vendo aí? A árvore de Natal é pecado. Não conhece o texto nem o contexto. E nós precisamos entender, para que a gente não pegue tudo que aconteça e venha entregar na mão do diabo. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ter sua árvore de Natal e que você não tem que ter. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que entender o contexto bíblico, porque texto sem contexto se torna heresia. E temos que saber, se você for pegar, estudar direitinho e buscar sobre a questão de árvore de Natal, você vai ver que ali foi instituído por um costume cristão. Se tu não sabe, porque muitas das vezes nós falamos sobre aquilo que nós ouvimos, mas nós não prestamos atenção, não pesquisamos e não vamos estudar. A árvore de Natal, ele veio do contexto cristão. Agora, aquilo que você usa na sua árvore, aí é que é problema. Por exemplo, o Papai Noel, você sabe o que é ele? Ele é um contexto de um sacerdote na igreja católica, que se chama o Papa. E a gente não vai buscar os textos, não vai separar as coisas, aí a gente fica: do diabo, é do cão. E os filhos da gente nascem assim, dessa forma. Foi igual o povo no Egito. Os pais pecaram, tá dentro do Egito, os filhos nasciam: peraí, rapaz, eu não fiz nada, por que eu tô aqui dentro? Nós precisamos, irmãos, entender o verdadeiro significado do Natal e celebrar a data que é instituída mundialmente, 25 de dezembro. Para nós cristãos, comemoramos o dia que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância. E ainda com uma promessa, que ele voltará para nos buscar. Mas onde tudo começou? Tudo começou lá no livro de Gênesis. Quando a Bíblia diz, quando Deus cria o homem, a Bíblia coloca Adão e Eva. Eu acho lindo quando Deus faz isso. Deus, ele não cria o Gênesis. Deus primeiro, ele cria o mundo. E dentro do mundo, Deus escolhe o Gênesis. Escolhe o jardim do Éden para colocar Adão e Eva. E a Bíblia vai dizer que esses homens pecaram. Esses homens pecaram, tanto Adão como Eva. E a Bíblia diz que destituídos, eles foram da presença de Deus. Eles já não tinham mais acesso à presença do Todo-Poderoso, ao ponto que quando Deus entra no jardim do Éden e vai conversar com Adão, porque era costume de Deus conversar com o homem na virada da tarde, ele estava escondido. Aí a Bíblia vai dizer que Deus olha para ele e diz assim: onde estás, filho amado? Que eu te procuro e não te acho. Ele diz: ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. E Deus perguntou: quem te disse que tu teve medo? Comeste tudo fruto proibido? E a Bíblia diz que ele vai se revelar para Deus. Ali começa o homem, bota a culpa na mulher, a mulher bota a culpa no homem, bota a culpa na serpente, mas ninguém queria dizer que era o culpado.
Então, a partir daquele momento, se inicia um plano de salvação de Deus para toda a humanidade. A Bíblia diz que Deus vai se levantar e vai lançar algumas sentenças. Deus olha para o homem e diz: do suor do teu rosto, a partir de hoje tu comerás. Porque Deus falou que Adão ia comer do suor do rosto, porque Deus levantou Adão para lavrar e cuidar da terra, e todo o mantimento o Senhor dava a Adão todos os dias. Mas a partir daquele momento Deus falou: ei, tu vai comer do suor do teu rosto. Ele olha para a mulher e lança uma sentença e diz: ei, tu mulher terá dores de parto. Agora imagine uma mulher tendo um filho e não sentindo dor nenhuma. Era assim no Jardim do Éden. Porque lá não havia dor, não havia choro, não havia cólica, não havia tempestade, não havia nada de ruim. Lá era tudo perfeito. E a Bíblia, Deus olha para a mulher assim: tu vai parir tendo dores de parto. Deus também olhou para a terra e disse assim: ei, existia toda a terra, era fértil. Tudo que se plantava dava. E Deus olha para a terra e diz assim: produza cargos, espinhos e abrolhos. Por isso que nós temos algumas partes do nosso Brasil, do nosso mundo, que é um lugar seco, é um lugar deserto, é um lugar árido. Isso vem da maldição lá do Éden. Quando o homem pecou, Deus olhou para a terra e disse: produza cargos, espinhos e abrolhos. Mas a melhor parte de tudo isso, a Bíblia diz que Deus começa a traçar um plano de salvação para o homem. E quando Deus vai olhar para a serpente, aí Deus vai revelar o plano de salvação. Deus vai olhar para a serpente e vai dizer assim: a partir de hoje tu rastejarás sobre a terra, e nascerá um da barriga da mulher que esmagará a tua cabeça. Então, a partir daquele momento, iniciou-se um plano de salvação para nos resgatarmos e se ficássemos mais perto do Senhor, como era no Jardim do Éden. Então, os profetas, agora, eles vão começar a anunciar esse plano de salvação. Quando nós vamos para o livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, Isaías foi o profeta chamado profeta messiânico, porque ele foi o profeta que mais profetizou sobre a vinda do Messias. E no capítulo 9, versículo 6, Isaías vai dizer: porque um menino nos nasceu. Observe que o menino ainda não tinha sido gerado. Observe ainda que não estavam no tempo de Maria conceber o filho chamado Jesus. Mas Isaías, ele já profetizava por um tempo que estava por vir. E ele vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Quando ele vai falar que o principado está sobre os seus ombros, ele vai falar que o poder, a autoridade estava sobre Jesus. E ele vai olhar e vai dizer: e o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías profetizou acerca do Messias, acerca daquele que viria para salvar a humanidade. Porque quando nós vemos na história bíblica, Deus sempre levantou alguém para livrar o povo de Israel. Mas esse que veio de uma forma diferente. A Bíblia diz que o principado, o poder e a autoridade estava sobre o nome dele, chamado Jesus de Nazaré. Se havia uma profecia, se havia um projeto de Deus, então agora há uma revelação tremenda pela qual eu gosto muito. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia vai dizer bem assim: e vindo Jesus na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei. Será que você dá para entender isso? Havia uma profecia de um Salvador que viria para o mundo. Só que no livro de Gálatas, capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Jesus veio na plenitude dos tempos. O que significa a palavra plenitude dos tempos? Significa quando tudo estava preparado. Olha
Olhe para o seu irmão e diga assim: a palavra plenitude dos tempos significa quando tudo estava preparado. Eu fico observando que esse Deus pelo qual nós servimos, ele é um Deus estratégico. Ele é um Deus que cria estratégias para o cumprimento de todas as promessas. E nós observamos que quando nós recebemos promessas da parte de Deus, nós queremos cumprir essas promessas de qualquer jeito, de qualquer forma. Mas a Bíblia diz que havia uma profecia do Messias, que ele viria. Só que Gálatas capítulo 4, versículo 4, vai dizer que Jesus não veio de qualquer jeito. A Bíblia vai dizer que Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, Deus preparou o momento exato, a hora exata para que Jesus viesse à terra. E aqui eu quero mostrar para você em rápidas palavras, porque nós como crentes, nós temos aquela mania de querer separar o lado físico do lado espiritual. Queremos separar o lado cultural do lado espiritual. Queremos separar o lado político do lado espiritual. O lado religioso e do lado espiritual. E eu quero te mostrar que quando o Gálatas fala que Jesus veio na plenitude dos tempos, Jesus trabalhou na cultura, Deus trabalhou na política, Deus trabalhou no lado religioso para que na plenitude dos tempos, quando tudo estava preparado, Jesus nasceu concebido de uma mulher. Quando a Bíblia vai dizer que tudo estava preparado, presta atenção naquilo que eu vou dizer. No contexto cultural, durante o período da influência da cultura grega, era predominante essa língua. No tempo de Jesus, era predominante a língua grega. E isso facilitou a disseminação do evangelho. Porque se no tempo que Jesus viesse, tivesse muitas línguas predominantes naquele lugar, seria dificultoso a pregação do evangelho. Então, quando a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, falando no contexto cultural, era uma época em que a língua grega era mais falada naquela época. E isso traria muita importância, porque o evangelho ia se disseminar, ia se acelerar de formas mais rápidas. Imagine você estar num lugar que um fala português, um fala inglês, um fala alemão, um fala espanhol, um fala e outras línguas arábico e por aí vai. Imagine! Mas no tempo, quando a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, a língua grega era a que mais estava forte naquela época. E com isso, quando Deus olha para a terra e vê que naquele lugar em que Jesus ia nascer, a língua grega predominava, então percebeu-se que a parte cultural estava completa. Quando nós olhamos para o contexto político, olha só, o Império Romano naquela época havia estabelecido algo chamado Pax Romax. O que significa isso? Eles tinham liberado uma verba política para poder abrir estradas, e essas estradas ligariam uma cidade a outra, que outrora as pessoas não poderiam ir para outra cidade, ou tinha muita dificuldade porque não havia estradas. Então, na cultura, no contexto político, os romanos liberaram verbas para a abertura de estradas. Então Deus olha dos céus e vê que no contexto político já estava tudo preparado. Quando nós vamos para o contexto religioso, os judeus estavam vivendo sob o jugo de Roma. E aqueles que não eram judeus, que eram gentios, já não acreditavam mais em outras crenças, já não acreditavam mais em filosofias, por conta do jugo. Então, quando Deus olha para o contexto religioso, era o momento de Jesus vir, porque os homens já não acreditavam mais em outras religiões. Então, Jesus viria trazendo o verdadeiro cristianismo. Por isso que Gálatas vai dizer: vindo Jesus na plenitude dos tempos. Ou seja, a parte cultural, a parte política, a parte religiosa, já estava tudo preparado, só esperando a vinda do Messias. Viu como Deus usa do contexto político, do contexto religioso e do contexto cultural para preparar a vinda do Messias?
Então, quando nós entendemos isso, e aqui agora eu vou trazer essa reflexão em breves palavras, para você entender quando Deus prepara tudo isso para a vinda de Messias, aqueles que ainda ficam de fora. Existem pessoas que, por vários motivos que eu vou te dar aqui agora, ficam de fora nesse momento tão especial, que é a comemoração do nascimento do nosso Salvador. Quando nós lemos aqui, no livro de Lucas, capítulo 2, a primeira classe de pessoas que ficaram de fora, chamam-se a classe dos ignorantes. Olha o seu irmão e diga assim: ignorante, ele está dormindo, fale alto. Ignorante é a falta do conhecimento. Nós vamos ver aqui que quando o rei César, ele vai, observe, o rei César, ele vai escrever um decreto. Olha só, ele vai escrever um decreto para que todo homem pudesse se alistar. Só que aquela listagem que ele estava fazendo não era uma listagem como do exército para ir para a guerra, mas era uma listagem para que os homens pudessem pagar impostos. Então todos os homens voltaram para a sua cidade para poder pagar o seu imposto. Mas, irmão santo, aonde é que entra os ignorantes aí? É que ele, escrevendo o decreto, ele estava cumprindo uma profecia sem ele saber. A profecia é que Jesus nasceria na cidade de Belém. E José mais Maria não estava na cidade de Belém. E quando o governador César assina esse decreto para todos os homens retornarem para a sua cidade, José e Maria vão para Belém. E quando chega lá, Maria vai ter Jesus em Belém, cumprindo sua profecia que o nosso Salvador viria de Nazaré. Ele era ignorante, não tinha um conhecimento acerca daquilo que ele estava fazendo, que era cumprir uma profecia para que o nosso Salvador nascesse em Belém. E assim ficamos nós, aqueles que ficam fora de Natal, que não comemoram essa data, como a data instituída pelo povo cristão para celebrar o nosso Salvador. São os ignorantes, aqueles que ficam, não vêm para os cultos no Natal, aquele que não ceia com sua família, celebrando ao seu Deus, aquele que não se anima, aquele que faz pouco caso. Esses são os ignorantes, eles ficam fora dessa festividade. E o governador César, dessa forma, ele assina um decreto para cobrar imposto, não sabendo ele que ele estava fazendo com que a profecia se cumprisse. Segundo ponto, ficarão de fora, sabe quem? Aqueles que são ocupados demais. Olha o versículo 7 que nós acabamos de ler. E ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O pessoal que estava dentro do estaleiro em Belém estava tão imerso nas suas tarefas que não ofereceu nenhum lugar para José e Maria. Eles estavam tão ocupados com seus afazeres, com as coisas que eles estavam fazendo, que eles nem perceberam que alguém que bateu na sua hotelaria não era qualquer pessoa. Era o Salvador do mundo que estava ali batendo na sua porta para poder nascer. E nós muitas das vezes ficamos tão ocupados com as nossas coisas e esquecemos que esse dia ele foi instituído para celebrarmos o verdadeiro nascimento do nosso Salvador. Por isso que a Bíblia vai dizer, no livro Salomão escrevendo, dizendo assim que nós ajuda-nos a contar os nossos dias. Porque muitas das vezes nós passamos os nossos dias tão ocupados com tantas coisas e não sabemos fazer a diferença. Coisas importantes passam e a gente não presta atenção pelo fato de nós estarmos ocupados demais. E aqueles homens estavam daquela forma. José e Maria batem naquela porta e ele diz que não tem lugar pelo fato que eles estavam ocupados demais. A primeira classe que fica de fora do Natal são os ignorantes. Segundo, os ocupados demais. Terceiro, os incrédulos. Lucas capítulo 2, versículo 15 é o que a Bíblia vai dizer. E assentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Porém, apressadamente, e acharam Maria e José, a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram com coisas referidas pelos pastores.
Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhe foram anunciado. Os pastores, eles ouviram falar da profecia do Messias. E quando eles ouviram que Jesus tinha nascido, eles acreditaram na profecia e foram ver o Salvador da pátria pelo qual tinha nascido. No meio dessa multidão, não só os pastores, mas muitas pessoas sabiam da profecia, mas no momento que ouviram que Jesus nasceu, muitos se tornaram incrédulos. E é o que tem acontecido nos dias atuais pelo qual nós estamos vivendo. Muitas pessoas ouvem o evangelho, mas não se comprometem em seguir a Jesus. E quando nós falamos de pessoas que escutam o evangelho, mas não se comprometem a servir a Jesus, não fique pensando aí que estamos falando só das pessoas que não conhecem a Cristo, mas de nós também que seguimos, que dizemos que seguimos a Jesus. Eu observo bem que quando Jesus chega no cenário com os discípulos, aí eles chamam Jesus mestre, e Jesus aparece assim: vocês me chamam de mestre, mas vocês não fazem aquilo que eu mando. E isso, irmão, faz nós ficarmos de fora dessa tão grande celebração. Aqueles que não acreditam. Segundo, para encerrarmos, o quarto, que nos faz ficar livre fora da celebração do Natal. Sabe como é que se chama a classe? A classe dos religiosos. Lucas capítulo 2, versículo 21. A Bíblia diz: completando 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Mostrando o que você quer dizer com isso. Era de costume, quando o menino chegava a uma certa idade, ele ser circuncidado. Então o sacerdote pegava aquela criança e o circuncidava. Só que esses mesmos sacerdotes que fizeram isso com Jesus, pegaram Jesus como um menino qualquer. Não olharam para Jesus como um Salvador. E esse mesmo homem religioso que não entendia que Jesus era o Salvador, porque aquele povo religioso daquela época, eles não aceitavam Jesus como Salvador, porque na mentalidade deles, Jesus tinha que vir num cavalo branco, Jesus tinha que nascer num lar de gente rico, Jesus tinha que ver, não podia nascer numa manjedoura. Então eles não viam Jesus como Salvador da pátria pelo fato que como Jesus nasceu e da família pelo qual Jesus veio. A religiosidade não deixavam eles ver que Jesus era o Salvador, ele era o Messias. E isso, irmãos, impede muitas das vezes de nós estarmos celebrando e exaltando o nosso Deus. A religiosidade vai nos impedir de muita coisa. Uma certa feita, eu conversando com a irmã, ela tocou em alguns pontos, e dentro desses pontos, ela falava algumas coisas. E eu vou falar para os irmãos aqui, nesse dia chamado hoje, falando em religiosidade. Ela lembrando dos tempos da Nova Jerusalém, quando era 20 anos atrás. E algumas coisas ela chegou para mim e falou assim: irmão Sandro, mas no tempo do meu pastor José Carlos era assim, fazia assim, ele ensinava assim, era de tal forma e não sei o que, tal. Eu olhei nos olhos dela e falei assim: a senhora, me perdoe, é uma religiosa. Ela virou para mim e falou assim: por que você está falando isso? Porque se fala tanto sobre o nosso saudoso pastor José Carlos, daquilo que ele ensinou, daquilo que ele compartilhou, da vida que ele teve com Deus, dos ensinamentos que ele trouxe, dos tempos que ele passou ministrando. E o que é que tu está fazendo hoje com os ensinamentos que foi dado? O que é que tu está fazendo hoje com tudo aquilo que foi feito? Sabe o que se chama? Religiosidade. As pessoas não querem se desprender para o novo de Deus, mas querem viver preso a um passado onde ele mesmo vivenciou algo da parte de Deus, mas não deixou ser transformado. Essa é a verdade. Porque se eu lembro do meu pai como alguém que contribuiu na minha vida, eu vou refletir aquilo que meu pai me ensinou. Eu vou refletir os ensinamentos que o meu pai me ensinou. Eu vou andar no caminho que o meu pai me ensinou. Eu vou ser um bom obreiro em cima daquilo que o meu pai me ensinou. Agora, vim trazer passado de lá para cá e não refletir o que o passado trouxe na sua vida, chama-se religiosidade. Essa é a verdade. Ou a gente larga de ser religioso e vai viver verdadeiramente o que foi plantado dentro de nós há um tempo atrás,
ou precisamos se converter. É isso que nós temos que viver. E os religiosos daquela época não puderam contemplar o nascimento de Jesus, não puderam parabenizar o menino Jesus, não puderam ver o crescimento do menino Jesus por causa da sua religiosidade, que Jesus não podia nascer na manjedoura e nem vir de uma família pobre. E nós hoje estamos cometendo a mesma coisa. Ei, uma vez ouvi um certo pregador falar algo, eu falei assim, que homem duro. Mas depois eu parei assim e falei, não, ele está certíssimo. Ele pregou na igreja que eu congregava antes. Aí quando ele desceu do púlpito, chegou na porta, um irmão olhou para ele e falou assim, pastor, mas que palavra boa. Aí o pastor olhou para ela e falou assim, tu gostou da palavra, minha filha? Ela falou, eu amei essa palavra. Ele olhou para ela assim, então viva a palavra. Porque nos tornamos religiosos. Nós chegamos, ó, que culto abençoado, que palavra maravilhosa, que mensagem tremenda, e depois nós não vivemos, não cumprimos, não fazemos nada do que dizemos que foi maravilhoso. Religiosidade. E nós temos que aprender isso, querido. Eu fico observando, uma vez eu ouvi algo, que os irmãos que estão aqui podem me corrigir se eu estiver errado. Eu fico só pegando a fala dos irmãos. Uma vez eu ouvi algo de alguém falando assim, que o nosso saudoso pastor José Carlos, no púlpito, ele falou assim, que havia que ter um homem que substituísse lá na frente. E às vezes nós olhamos para a igreja, nós homens, vergonhosos. E aí muitas das vezes nós não somos aquele substituto à altura, mas vivemos do lado de um grande profeta, de um grande homem de Deus, de uma pessoa que todos admiravam, todos respeitavam, mas quando chega na nossa vez de ser o exemplo, de fazer aquilo que foi ensinado, de cumprir com aquilo que foi ensinado, nós pouco damos ouvido e nem fazemos. Mas na hora que algo acontece, queremos cobrar, queremos pedir, queremos dizer que tem que ser assim. O que se chama isso? Religiosidade. E nós temos que aprender, irmão. Ou nós vamos cumprir aquilo que Deus nos deu para fazer, ou qualquer coisa que você faça que não condiza com aquilo que você viveu no seu passado, chama-se religiosidade. Não tem para onde correr. Ou tudo que se foi feito chama-se em vão. É o que acontece. Moisés fez tanto pelo povo, foi em vão, ao ponto de ele dar sua própria vida. Olhou para Jesus. Deus falou assim, ei Moisés, sai daí do meio do povo, porque eu vou matar todo mundo. Moisés, não, se tu quer matar esse povo, risca meu nome do livro da vida. Olha que ousadia. Quem é que faria isso aqui? O de nós diz assim, mata todo mundo, mas eu fico. Moisés falou, não, risca meu nome do livro da vida, se o senhor tiver que matar esse povo. Moisés fez tanto, no final, nem ele entrou e nem o povo entrou. Mas quando o povo saiu de lá do Egito, eu estou contigo, eu vou contigo, o que tu fores eu vou fazer, e que o Senhor seja o nosso Deus, que o Senhor seja o nosso Salvador, que os ensinamentos que saem da tua boca, Moisés, para a nossa vida, nós vamos cumprir, nós vamos fazer. E quando chega lá na frente, no primeiro sinal que Moisés dá para o povo diz, não, é melhor que nós estivéssemos lá no Egito, comendo a cebola de Faraó. Quer que se chama isso? Religiosidade. A gente cria religiosidade para tudo. Quer ver uma coisa que está em alta? Eu gosto muito daquele, para encerrar aqui agora, que depois a gente vai falar muito de religiosidade. Quer ver uma coisa? Quando eu abro o livro de João, capítulo 4, eu amo esse capítulo. Jesus vai ter uma conversa com a mulher. E quando Jesus vai conversar com a mulher, a primeira coisa que ela vai falar com Jesus, ó a religiosidade. Como é que tu, sendo judeu, vem falar comigo que eu sou uma samaritana? Olha, quem era ela? Ela não sabia nem com que ela estava falando. Só pelo fato de ela ser uma samaritana e Jesus um judeu, porque naquela época os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E ela olha para ele assim, quem é tu? Um judeu vem falar comigo que sou uma samaritana. Aí Jesus falou assim, olha, se tu soubesse com quem tu está falando, tu ia pedir água e eu te daria água da vida. Depois ela olha para Jesus, olha a religiosidade dela. Jesus, nossos pais disseram que é nesse monte o lugar que nós devemos adorar. Olha a religiosidade. Jesus falou assim, porém eu vos digo que não, Jesus não anulou o monte, Jesus acrescentou lugares. Não só nesse monte, mas em qualquer lugar vocês devem adorar o Pai, porque o Pai procura aqueles que adoram em espírito e em... Aí a gente fica cheio de religiosidade, até quando a gente vai adorar a Deus em outro lugar. Se eu não me engano, não sei o que foi, eu ouvi algo a respeito do monte. Nós fomos orar no monte. E lá no monte tem duas divisões, né? Um lugar que o povo ora lá, outro lugar que ora cá. Aí algumas pessoas falavam assim, olha, aquele lugar lá é santo. Você não pode ir. Peraí, se o lado de lá é santo eu não posso ir, então eu não posso ir para o monte. Eu estou fazendo aqui do lado de cá, que não é santo.
Todo lugar é santo, desde que você ore e consiga ao Senhor ali. Agora, eu não vou ficar, porque ninguém aqui é menino, ninguém aqui é criança, ninguém aqui é de menor, para eu ficar passando raio-x na igreja e ficar falando, você vai, você não vai, você não sei o que, você não vai, você não, você vai, você não vai, você não vai. Não, você vá. Agora, se tu tá com sua vida em pecado, se tá tua vida desregulada, tu chega lá e vê o sapeca de Jeová na tua vida. Agora, eu que não vou ficar passando raio-x em ninguém, porque a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Não é eu nem você que tem que examinar. Aí a gente fica criando aquela religiosidade. No monte não pode, nesse lugar não pode, aqui pode e ali não pode. Aí quer dizer que existem lugares que Jesus está que ele libera um pecadinho. Existe lugar que Jesus está que aqui não libera o pecado. Todos os lugares Jesus está. E se Jesus está, todos os lugares é santo. Nós temos que entender isso. Aí tem crente que fica com tanta religiosidade com um monte, aí fica, a língua não para falando mal do seu irmão, a língua não para falando mal do seu pastor, a língua não para falando mal de outro, mas quando estou no monte, é santo. Jesus vai lhe pegar lá em cima do monte para lhe mostrar que ele é Jesus. Nós precisamos parar com isso, irmão. É uma religiosidade que tem nos tomado, e isso impediu de muitas pessoas celebrarem o Natal por conta disso, naquela época. Muita religiosidade, muita coisa, e Deus não quer nada disso. O que nós precisamos ser o quê? Autênticos e verdadeiros. Quando Jesus olhou para aquela mulher e falou assim, epa, não é só nesse monte aqui não. Em todo lugar, meu Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Deixa eu lhe falar uma coisa. A única coisa que Deus colocou como um segredo para a unção de Deus se revelar na sua vida é adorar em espírito e em verdade. Agora, o local, meu filho, é você que deixa ele santo. Sabe por quê? A Bíblia me garante que onde eu piso a planta dos meus pés, ele me dá por herança. Eu posso estar do lado de fora dessa igreja, chegar ali no meio da rua, a partir do momento que eu piso meus pés, invoco a presença de Deus, determino que a partir desse lugar é santo. Agora a gente que fica com essa religiosidade. Não sei o quê. Eu vou fazer a obra de Deus. Irmão, vamos fazer a obra de Deus. Eu vou orar para ver. Religiosidade. Quem pensa dessa forma é um religioso. Porque o livro de João, a Bíblia diz, eu vos escolhi e vos nomeei para que dê fruto e o vosso fruto permaneça. Deus escolheu para você dar fruto. Não foi para você pensar e orar se você vai fazer algo, não. Religioso. Essa é a verdade. Cheio de religioso. Irmão, vamos aqui orar. Eu vou orar para ver se Jesus deixa eu ir lá. Religiosidade. Irmão, vamos fazer a obra, vamos fazer algo. Não, eu não estou preparado, não. E quando é que tu vai estar? 20 anos se passaram. O que é isso? Religiosidade. E nós temos que se libertar disso, porque é um mal que tem vindo sobre a igreja nesses últimos dias. Colocamos bloqueio para tudo. E se nós não tomarmos cuidado, repito para a igreja, Satanás vai entrar, vai tomar tudo da igreja e nós vamos ficar sem nada. Sem espaço para cultuar, sem lugar para ir adorar o Senhor, como estão aí, os outros países. Se botar a Bíblia debaixo do braço, é morto. Se falar o nome de Jesus, vai preso. Se pegar celebrando culto, vai para a praça pública, guilhotina. Corda no pescoço, enforcado. E a gente tem toda a liberdade de adorar, de glorificar e fazer qualquer coisa. A gente fica cheio de religiosidade. Não pode isso porque não sei o quê. Não pode isso porque é tal dia. Não pode isso porque não quer. Não pode isso porque antigamente era de tal forma. Não pode isso porque meu pastor falou que não podia fazer. Não pode isso porque não sei pode o quê. Aí todo mundo que fica com esse não pode, você olha para a cara dele e não faz nada dentro da igreja. Mas fica dizendo não pode e querendo podar as pessoas de fazer religiosidade. E a gente tem que quebrar isso dentro da igreja. Chega, eu sou de Deus. Eu estou na igreja. Eu contribuo para o projeto. Eu contribuo para o crescimento. Eu contribuo para aquilo. Aí quando chega a pessoa nova na igreja com a língua desse tamanho, contando tudo que não tem contado o passado, que foi lá de 10, 15, 20 anos atrás. Religiosidade. Por isso que o apóstolo Paulo fala, naquilo que eu falo, subjugo a minha carne, para que naquilo que eu fale, eu não venha a ser reprovado. Se eu digo que eu amo esse ministério, se eu digo que eu estou junto com esse ministério, se eu digo que eu vou abençoar esse ministério, e você faz tudo ao contrário, as suas palavras não condizem, você é um religioso e um mentiroso. Precisa se converter e realmente fazer aquilo que você diz. Ou você tá ou você não tá. Ou você serve ou você não serve. Ou você está junto ou você não tá. Agora em cima do muro tu não vai ficar não. Porque o mesmo estilingue que Davi usou, Jesus vai usar para te derrubar de cima do muro. Uma decisão tu vai ter que tomar. Ou vai ou não vai, ou faz ou não faz.
Agora, fingir que faz, fingir que vai, isso Jesus não vai mais deixar acontecer. Porque a Bíblia diz que haverá um tempo que Deus vai revelar os que servem e os que não servem. Vai separar o trigo do joio, vai separar os bodes das ovelhas. Mas ele não vai mais deixar o impedimento na casa dele. E não adianta fazer biquinho, fazer cara feia, porque hoje é Natal. Nós temos que entender isso. Aí a gente fica só pensando que o religioso é o que está lá fora, não. A religiosidade está dentro da igreja. Eu vou encerrar aqui agora. Apesar que eu tenho até meia-noite, mas vou encerrar aqui agora. Quer ver uma coisa que nos torna religiosos dentro da igreja? Jordano está ali, é meu líder. E ele fala assim, olha, a partir de hoje, só um exemplo, para vocês entenderem. A partir de hoje, o bebedouro da igreja está ali. E os homens que vão sair lá em cima, a partir de hoje, você, Sandro, vai pegar uma jarra de água gelada, com gelo, vai botar no copo e vai levar para todos os homens lá no ensaio. Amém, amém. Aí eu digo amém. Quando chega o dia do ensaio, eu vou levar essa jarra, aí eu vou. Tinha que ser eu, né? Com tanta gente para fazer. Para que se tem um bebedouro? Aí começam os questionamentos daqueles que são chamados para ser líder. Para que trazer água gelada para esses homens se tem um bebedouro ali que sai água gelada? Aí eu começo, com essas palavras, instigar aqueles que estão do meu lado. Não sabendo você, ou você sabe, eu vou dizer que você não sabe, para melhorar a sua situação. Que você está sendo um rebelde, incitando a rebeldia dentro da igreja. Religioso. Aí começa, o que é que tu acha? Tu poderia descer e pegar água ali, né? Que é pertinho. Agora Jordano mandando eu subir para levar água gelada para vocês aqui em cima. Se tem bebedouro, para quê, né? Quer dizer, ele não tem coragem de dizer ou não, ele não quer fazer. Quer dar uma de bonzinho, como aquele que ajuda, como aquele que faz, como aquele que semeia, mas no fundo ele não faz nada disso. Aí para ele não ter que mostrar quem verdadeiramente ele é, ele começa a incitar as pessoas que estão do seu lado para que possa ter uma rebelião. E todo mundo assim, não faz não, isso está errado, pai. Isso aí é sacrifício, isso aí eu não sei o quê. Religioso. Ei, deixa eu te falar uma coisa. As coisas de Deus, no que você acha insignificante, um copo d'água, passar uma vassoura dentro da igreja, que você acha insignificante, deixa eu te falar uma coisa, não é não. Tudo que você põe a mão relacionado às coisas de Deus, você está colocando a mão em algo santo. E Deus vai revelar, trazer à tona verdadeiramente quem nós somos. Porque chega de ficar vivendo de palavra. Deus vai trazer à tona para mostrar verdadeiramente quem nós somos. Por quê? Muitos ficaram de fora do Natal por causa da religiosidade. E nós precisamos entender isso hoje. Ou a gente se apruma na presença de Deus para que o Senhor venha manifestar a sua glória, ou Deus vai mostrar verdadeiramente quem nós somos. E para nós encerrarmos, esse mesmo Jesus que nós estamos pregando hoje, sobre o seu nascimento, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, eu vou ler para os irmãos aquilo de Filipenses capítulo 2. Olha o que aconteceu quando ele se esvaziou de si mesmo. A Bíblia vai dizer no livro de Filipenses capítulo 2, olha, tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de... Jesus deixou o trono, Jesus saiu do lado do seu Pai, Jesus deixou a glória, se tornou obediente, maldito por nós, até a morte de cruz. E a Bíblia diz o quê? Sede vós semelhantes. E sabe o que aconteceu? Aí a Bíblia vai dizer, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quer exaltação na sua vida? Quer que Deus lhe levante e lhe exalte? Precisa se humilhar, precisa deixar a religiosidade, precisa assumir a forma verdadeiramente de servo, porque tem gente que não assume a forma de servo, mas assume a forma de rebelde, assume a forma de contendeiro, assume a forma daqueles que praticam confusão. E a Bíblia diz que Deus deu um nome a Jesus que está acima de todo nome, porque ele assumiu a forma de servo. Quando alguém vier falar algo com você, fazer alguma coisa, você, ei, assuma a forma de servo. Fala isso para ele.
assuma a forma de servo. Porque quando você assume a forma de servo, a Bíblia diz que Deus nos exalta. E a coisa foi tão linda que a Bíblia diz que Deus deu o nome a Jesus, que está acima de todo nome. E por estar acima de todo nome, a Bíblia diz que haverá um dia que todo joelho vai se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Assumiu a forma de servo. E nós, como igreja, nesse dia de hoje, precisamos assumir essa forma de servo. Senão, ficaremos de fora. Aqui, os homens ficaram fora do verdadeiro Natal, mas naquele grande dia, ficaremos fora dos céus. Porque não assumimos a forma de servo. E naquele grande dia, se alguém dentre nós ficar fora dos céus, vai ter um livro da obras que o anjo vai abrir e vai dizer assim: olha, lembra no ano de 25 de dezembro de 2024, que meu servo pegou a palavra trazendo para você assumir a forma de servo e você assumiu outras formas? Tu está de fora. Porque Deus não deixa ninguém sem ser avisado. Amém? Olha o seu irmão já chegou e diga assim: assuma a forma de servo e você será exaltado. Amém, queridos?